Olá a todos, estamos aqui de volta para mais um Comerciência. Hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante que é o própolis, né? E muitas pessoas tomam própolis diariamente, falando que o própolis ajuda na imunidade. Mas será que a gente tem evidência científica sobre isso? Vamos ver? Então, a primeira coisa, né, vamos falar do própolis, né? Então, o própolis, ele é um produto proveniente das abelhas, né? Então, você ele é um subproduto, né, da produção de mel aí das abelhas e, ele tem uma composição química bem complexa e o mais interessante é que a composição do própolis vai depender da região que ele é produzido. Por que isso? Porque a hora que a abelha vai produzir o mel, ela depende de flores, das árvores, da vegetação daquela região, por isso que a gente tem mel de laranja, mel de, né, de outras coisas aí, geralmente jasmim, então, por quê? Porque naquela região tem essa plantação. Então, dependendo da flor que for polinizada pelas abelhas e de onde ela vai retirar aí algumas substâncias, o própolis tem características diferentes, mas de um modo geral, né, ela tem uma série de coisas aí, ácidos fenólicos, flavonoides, né, e um monte de outras coisas, aminoácidos, né, vitaminas e minerais. O própolis, ele é originário, né, das regiões que tem mel, então Argentina, Brasil, China, Nova Zelândia, África do Sul, Taiwan, né, Ucrânia, Estados Unidos e Uzbequistão, né, então o Brasil está aqui entre, né, a maioria das coisas que a gente viu até agora no Comerciência vinham de outros países, né, muita coisa da China, por exemplo. E quais as propriedades biológicas, né, desse própolis? Ele tem propriedades imunomoduladoras, ou seja, de ajudar o sistema imunológico, anti-inflamatória e antimicrobiana também, tá? Então, dentro do ambiente científico, já se fala do própolis como ação tanto na imunidade, contra protegendo a gente contra patógenos, né, que são agentes, ou bactérias, ou vírus, ou fungos. A gente vai falar melhor disso. E dependendo da região onde ele é produzido, a gente vai ter colorações diferentes, que vão do verde, vermelho ou marrom, tá? Então isso aí é bem interessante, que a gente vai vendo uma diferença nessa produção aí do própolis. E aí, né, dentro da plataforma de imunidade, né, o que que a gente tem? Na plataforma PubMed, que é sempre a plataforma que eu tenho pego aqui no Comerciência, que é uma plataforma com bastante rigor científico, a gente tem 228 estudos nos últimos 10 anos com própolis. Desses, 75 estudos foram feitos em humanos. E quando a gente pega estudos randomizados, que são aqueles estudos com maior rigor científico, onde eu comparo uma substância com outra para ter certeza que é ela mesmo que está funcionando, que não tem um viés aí, a gente vai ter, sim, o própolis funcionando em 6 estudos randomizados. Qual que é a dose diária? Isso varia um pouco de estudo para estudo, mas se fala entre 400 e 800 miligramas por dia de própolis. E aí, realmente, o que que ele mostrou? Né, esses estudos mostraram de modo geral, que ele melhora mediadores anti-inflamatórios, e com isso ele reduz também os agentes inflamatórios, então ele combate os inflamatórios e também produz aí agentes anti-inflamatórios, então ele é um anti-inflamatório. Ele suprime patógenos intestinais, ele tem uma ação na microbiota, né, então o que que é a microbiota? É a flora intestinal, então alguns estudos falam disso, né, da ação dele nessa microbiota. Quando ele age na microbiota, que é a flora intestinal, né, que é uma barreira aí bacteriana, ele deixa com que essa barreira fique mais forte e não deixe entrar micro-organismos de um modo geral, né, patogênicos, ou seja, que causam doenças. Então muitas vezes eles vêm em alguma comida, ou em alguma coisa que a gente ingira, ou pelo ar, e vão chegar lá no intestino, eles não conseguem cair na corrente sanguínea. Isso é muito importante. Então, ele vai ter essa ação na microbiota, e além disso, ele tem uma ação contra as bactérias, uma ação contra os vírus e uma ação antifúngica. Então, na hora que você analisa o própolis, né, você tem realmente uma ação na imunidade, segundo os estudos, e nos estudos randomizados também isso acaba aparecendo, porque muitas vezes você vê um estudo só, ou um estudo de revisão de outros estudos, e não tem estudos em humanos, né? Só tem em animais aí de laboratório,
Ou a gente não vê também um estudo randomizado, ou seja, um estudo feito com maior rigor científico, e aí com isso a gente vai ter, né, uma diferença aí em termos de falar realmente isso funciona ou não, ou às vezes tem um pequeno estudo randomizado que fala no final: "Olha, preciso mais estudos", mas aqui a gente já tem 6, né, então realmente tem uma ação aí do própolis na imunidade e, por isso, eu tenho sim evidência científica para efeito na imunidade das pessoas usando própolis. Coisas que são importantes, né, então a gente tem um efeito, né, com evidência científica do própolis, mas não é que ele substitui um antibiótico ou antiviral. Tem estudos muito interessantes com Covid, com HIV, tá, mostrando que ele acaba ajudando na imunidade dessas pessoas e com doenças, respiratórias de um modo geral. A maioria dos estudos são com isso. Então, realmente tem essa ação, ele não aparece como efeitos colaterais, só se você tiver uma sensibilidade natural ao própolis. Então, parece muito interessante sim, a gente tem evidência científica. Então, para você que costuma usar o própolis aí, você para isso, né, para melhorar a imunidade. Então, realmente tem uma ação com evidência. Ele, aliás, ele é muito estudado. Então, e é uma grande vantagem, né? Não é algo caro, a gente não tem grandes misturas aí, né? É importante sempre comprar de marcas, né, reconhecidas, ver data de validade e verificar realmente se tem autorização da Anvisa naquela marca, tá bom? Então isso realmente pode te ajudar. Na semana que vem, a gente vai falar sobre café, né, então aqui no Brasil falar sobre café e falar de benefícios ou não do café, mas é assim, o café tem vários estudos, tá, e mesmo o própolis, mas eu peguei do café, o café e a perda de peso. Tá? Então, semana que vem a gente vai falar de café e perda de peso. Será que funciona? Será que vale a pena tomar café e será que ele emagrece? A gente vai conversar sobre isso na próxima semana. Obrigada.